Você pode ser feliz, que a alegria, a felicidade está plena em você. Lembro mais uma vez a passagem do Evangelho de João: tenho dito essas coisas para que a minha alegria, a minha felicidade esteja em vós e ela seja plena. Vai de acordo com a tradução, mas enfim, Jesus quer o sujeito íntegro, não desfacelado, e para que ele possa interagir. A gente só consegue interagir com os outros na medida com que você é íntegro, tem a integridade, não está dividido, aceita como você é e vai passando pelo processo de conversão e assim por diante. Tem uma boa notícia aqui, que ficou sócio a Hortência Figueiredo Rocha, de Teixeira de Freitas, Bahia. Ela pede oração pela sua família. Obrigado, viu, Hortência? Seja bem-vinda em nosso meio. Nós precisamos de sócios. A Rede Século XXI é feita de sócios, por isso que a gente está pedindo sempre. Ouçam, tenham ouvidos bem abertos a isso, e que não é que a gente está pedindo dinheiro, a gente pede a contribuição para manter tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo, para que possamos evangelizar, dar a boa notícia para você, e a boa notícia tem sempre motivo para alegrar o coração. E também temos uma outra sócia, Maria das Graças Figueiredo Rocha, de Teixeira de Freitas, Bahia, também tornou-se sócia, seja bem-vinda. Ela pede oração pela sua família. Temos outras intenções, da Maria Aparecida de Souza, de Boituva, essa já que foi lida, está repetida, mas ela pede pelo automóvel, lembra que nós já falávamos? Agora, Antônia Carlos da Conceição, Alagoinha, Bahia, pede por ela mesma e por toda a sua família. Alisson do Nascimento, de Pernambuco, ele pede pela sua saúde e recuperação e por todos os membros da sua família. E a Clarice Imaculada Andrade Nunes, de Santos Dumont, Minas Gerais, pede pela libertação do esposo, ele está preso, e também pelo Jardel Saúde, da Clarice e de toda a família. Você sabe que nós temos um compromisso, e esse compromisso eu quero colocá-lo aqui nesse totem, colocar esse compromisso de oração. Vocês sabem que as pessoas estão predispostas a orar. Nós falávamos logo no começo, conversava com o Padre Guido, o rosário. O rosário é um buquê de rosa que a gente entrega, é uma maneira simbólica, significativa, mas que tem uma expressão por detrás de tudo isso. Cada Ave Maria não é uma repetição, não é uma repetição simplesmente, mas é como se fosse uma analogia ao Salmo. É uma maneira muito simples de pedir. Primeiro é bíblico, primeira saudação está toda ela no Evangelho de Lucas, e depois a oração da igreja, quando se declarou que Jesus era Deus, então pediu: Santa Maria, Mãe de Deus, porque ela é Mãe de Deus, que é Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, são essas pessoas que nós vamos colocar esse compromisso. E eu quero saber de você. Você também está tendo esse compromisso? Está assumindo? Está nos ajudando nesse 1 milhão de terços? Então, vamos ver quantos terços a gente tem até hoje. Will, você pode nos mostrar? Então, até hoje, 82 mil pessoas, 769 mil pessoas. Eu acho que 82 mil terços. Ah, tá. A diretora está me falando aqui. 82 mil terços, enfim, vamos arredondar. Quase 83 mil. E de fato está faltando muito para 1 milhão, né? Eu acho que a gente... Padre Guido? 83 mil falta bastante para 1 milhão, não? Mas todos têm o tempo hábil, querendo, de manifestar essa devoção. Olha, Padre Paulo, eu posso dar o meu testemunho. Eu já completei poucos dias atrás 41 anos de sacerdócio. Parabéns, Padre. E não chego, com toda sinceridade, a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei o terço. Ah, que maravilha. Sempre, se encontra sempre o tempo e se sente a necessidade de manifestar a nossa devoção para com Maria. O senhor sabe que eu já rezei meu terço hoje também. No caminho eu vim rezando. Lógico, isso que é importante, você criar um ambiente para isso. E falando em testemunho, o senhor dá o seu testemunho, a gente também fala, acho que é importante a gente viver em momento de oração. Vamos ver um testemunho, tem um VT, eu acho que é bastante oportuno. Entre milhares de pessoas que vieram à Praça São Pedro para receber Nossa Senhora de Fátima, estava a americana Patty Burks. Ela sempre sentiu uma forte devoção por Nossa Senhora de Fátima e fez questão de vir a Roma quando o Papa iria confiar o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Ela traça a fé lembrando seu falecido pai, o suboficial William Roger Burks.
que superou alguns dos piores desafios que a guerra traz. Ele foi capturado na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, sobreviveu à infame Marcha da Morte de Bataan e por 3 anos e meio em um campo de prisioneiros japonês. Durante este período, foi a fé que o manteve forte. Isso, ela diz, é uma das lições que o pai a ensinou. Agora, em conversas em diferentes escolas, é esta mensagem que ela quer compartilhar com as pessoas. Você tem que levantar e carregar a sua cruz e seguir em frente. Você precisa passar por isso e ter fé que vai dar certo. Ela ainda gosta de ressaltar que nasceu em 13 de outubro, que coincide com a data da última aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917. Ela diz que compartilhar a devoção é mais do que um hobby. Ela diz, é uma missão. Muito bem, então isso aconteceu no ano passado, quando o querido Papa Francisco consagrava o mundo todo a Nossa Senhora ao Imaculado Coração, né? Vocês sabem que Imaculado Coração é porque não tem a mácula, o pecado, né? A mácula, a mancha do pecado original. Como o de Jesus é o Sagrado Coração de Jesus e de Maria é o Imaculado, sem essa mancha. Eu diria que nós também não temos mais a mancha do pecado da origem porque fomos batizados. Mas a gente às vezes continua manchando, talvez, pela nossa infidelidade. Teríamos um coração imaculado se nós fôssemos mais fiéis. E eu estou falando isso não só de consciência. Lógico, tem todo o inconsciente agindo por detrás da gente. Por isso que a gente tem um Salvador chamado Jesus, não tenha dúvida. Ele é o Salvador. Mas o nosso propósito, a nossa intenção, não é, Padre? Eu acho que é tão importante que está certo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer que de boas intenções o inferno está cheio, mas a gente vai fazendo esforço, né? Exato. Na medida do possível. E não devemos esquecer, prezados amigos, telespectadores, que o Papa Francisco, no primeiro dia do seu pontificado, entrou em contato com o cardeal de Lisboa, pedindo encarecidamente de consagrar o seu pontificado ao coração imaculado de Maria. Portanto, o Papa é devotíssimo de Nossa Senhora e quer que a devoção para Maria seja conhecida no mundo inteiro. Nosso Padre Eduardo quer aspirar a 1 milhão de terços. Gente, não é uma empresa, digamos assim, difícil. Não. Depende só da nossa boa vontade e quando nós colocamos a boa vontade na frente, encontraremos sempre o tempo para alcançar este objetivo. E Maria vai ficar muito contente e vai derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Porque é interessante isso, Padre. Dentro da sua liberdade é que você escolhe esse espaço para poder estar em comunhão íntima com Maria, juntamente com ela que ora com você também. Eu costumo me colocar, Padre, assim, quando estou orando, como se estivesse como um filho no colo da mãe. É tão bom a gente poder parar um pouquinho, orar. A força que vem da oração é uma coisa que não dá para comensurar, é incomensurável. Sim. Mas a gente percebe a dinamicidade que gera, a gente trabalha mais exposto, o amor com que se faz presente, porque as pessoas dizem hoje muito facilmente: eu não tenho paciência, Padre, não tenho paciência. Mas o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então peça amor a Deus. E através da oração, Senhor, dá-me amor para que eu possa ter paciência, para que eu tenha esse tempo. Assim como eu tenho tempo para me alimentar, a gente toma café de manhã, depois a gente almoça, a gente tem que arrumar um tempo. Tem que arrumar um tempo para o sustento da alma também. Porque senão a gente esvazia muito, fica muito vazio. Aí nós fazemos as piores coisas. E um copo vazio, ele está sujeito a outras situações. Por isso que a medida da fé, quando Jesus nos dá, a graça é transbordante, para que não penetre mais nada. É que a gente deixa vazio, vai entrando outras coisas mesmo. A cabeça vazia, imagina o que não vem, né, Padre? Vem. Né? O homem ele não pode viver sem ter ideais. Por isso, se o lugar que Deus deveria ocupar é colocado de lado, logo entra, a psicologia fala logo nos mecanismos de defesa. Exatamente, e os pequenos deuses
com a letra minúscula, mas que não vão dar uma satisfação ao ser humano que precisa dialogar com algo superior. Mas eu quero falar uma palavra aí bem rápido, padre. Você sabe, eu trabalho com dependentes químicos, num CAPS, e a gente sempre tem colocado a oração. Lógico que eles têm um ego totalmente desfacelado, um ego descomprometido, então às vezes precisam de mecanismos para poder enfrentar a realidade. Mas a oração também é esse meio de você estar agindo para que você não desista, como a palavra do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, a tentação de desistir, de buscar, de ir em frente, porque senão a gente desiste com facilidade e nós vacilamos. Mas, padre, tem uma pergunta aqui da Márcia Carvalho de Campinas. Primeiro, ela diz assim, por que houve a determinação de um tempo para ser revelado o terceiro segredo? Porque o Santo Padre, o Papa, achou oportuno naquele momento não transmitir para o mundo inteiro o conteúdo. Não é aí que nasceu exatamente a fantasia ou, digamos assim, uma turbulência dentro das imaginações. Quem sabe está escrito alguma coisa de não bom, né, que pode machucar. Inclusive, como os senhores sabem, quando o Papa, hoje santo, João Paulo II, foi atingido por um tiro lá logo se pensou exatamente no terceiro segredo de Fátima, porque Lúcia viu um bispo com a roupa de branco, né? E que foi morto. Aí que é interessante, que foi morto com espadas e com flechas. E logo se pensou no Papa. Porém, a prudência de uma boa interpretação da mensagem, inclusive com a assinatura do então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, ele deixou bem claro que a mensagem é simbólica. Não deve ser pego ao pé da letra, mas é simbólica. Que a Igreja passe por períodos que não são bons, todo mundo sabe. Certo? Na dificuldade, tantas vezes crise, incompreensões, perseguições também. Porém, não deve ser absolutamente isso a fazer desanimar as pessoas. Por isso, por enquanto, nós, obedecendo plenamente ao magistério da Igreja, se a Igreja acha oportuno não comunicar determinadas expressões, significa que está agindo com prudência. Sem dúvida. E depois, né, padre, a gente podia até pensar quantas flechas e quantas espadas ferem os nossos corações, não só de padre, mas imagine o bispo, o Papa, nós somos alvos de críticas, então podia dizer, há um simbolismo, né? Sim. São flechas, são espadas que muitas vezes nos machucam quando não há solidariedade, quando não há comunhão. O Papa Francisco tem passado por grandes dificuldades nas mudanças que ele está provocando. Está passando ainda. Ou então não são flechadas, não são golpes, né? Que são, é todo um simbolismo que a gente pode tentar interpretar. Mas não pensando em catástrofes, coisas assim, mas dizer, olha, a vida é um dom. E se essa vida é um dom, hoje pela ciência a gente sabe que nós somos uma energia. E a energia ninguém mata, então essa vida continua. Então não comprometa a sua vida. Pelo menos pelo bom senso, dentro da sua liberdade, escolha a vida e não a morte. Exato. E Nossa Senhora termina sua mensagem, enfim, o meu imaculado coração vai triunfar. E a Igreja aceita todas essas aparições, reconheceu todas. Agora, a Igreja, aonde se reza, aonde uma pessoa manifesta piedade e fervor religioso, onde pratica os sacramentos, a Igreja nunca colocará dificuldades no exercício do culto. A Igreja nunca colocou as aparições como dogmas de fé, como verdades de fé. Mas alguém poderia dizer, padre, mas em Lourdes, em Fátima, em Aparecida, o Papa, até os Papas chegam. Ótimo! A presença do Papa fortalece mais ainda a fé das pessoas.
A igreja, repito, não considera isso como verdades de fé. Mas aonde se reza, e sobretudo não esqueçamos que os maiores milagres que acontecem nos santuários marianos não são nas curas físicas, mas a mudança de vida, as conversões, as santas confissões. Por isso a igreja, onde isso acontece, dará sempre todo o seu apoio. Vocês imaginem que o maior milagre que possa existir é a Eucaristia. Todos os dias se realiza o maior milagre da transubstanciação, que é essa substância na qual quer mudar você também em substância, em substantivo. E quantas vezes a gente fica se adjetivando na existência quando você poderia ser um substantivo? Para pensar um pouquinho. O Einstein tem uma frase belíssima, ele diz assim: não vá atrás de milagres, mas viva como se a vida fosse um grande milagre. Porque realmente viver não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. Exato. Né, padre? Precisa exatamente ter esta coragem de saber viver e honrar os nossos compromissos, fruto da inteligência, da vontade e da liberdade, dons gratuitos que nós recebemos da parte de Deus. Quando existe esta adesão a um bem superior através do exercício destas qualidades, não devemos ficar com medo do que pode acontecer e que vai acontecer. Porque isso não significa que uma pessoa que vive assim fique preservada de... Não, os perigos sempre poderão existir. Os tremores de terra, os acidentes de trânsito, as doenças continuarão no seu caminho. Mas a pessoa não vai ficar perturbada porque está em sintonia com Deus. E quando Deus domina a nossa vida, vamos chamar mais uma vez a Santa Teresinha, que chegou a dizer: só Deus me basta. Só Deus me basta. Como é importante. Nós temos um sorteio ainda, diretora, eu estou no próximo bloco. Que bom, como a gente está ao vivo, a gente pode comunicar assim, né? Vocês entendem, porque eu sou marinheiro de primeira viagem. Ajudei bastante no programa, mas agora me afastei, então fico um pouquinho pretendo. O Padre Nilson, ele está em missão e eu estou aqui substituindo ele por um tempinho, né? Mas me desculpem, né? A gente vai interagindo assim, dessa forma, que eu acredito. Esse desculpa é uma maneira bastante simpática, né, padre? Mas não se encontra muito bem, fique tranquilo, Padre Paulo. Eu fico assim porque a gente quer cumprir o que está no programa, né? Então, para que isso seja muito agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos também. Nós vamos fazer um pequeno break, depois voltamos. E aí nós estamos esperando que você fique sócio, que você junte-se a nós e possa participar da campanha, possa participar desse programa com as suas intenções. Voltamos logo em seguida.